TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O doce ou não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O doce ou não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção pra acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção pra acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram. Mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram. Mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê? Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê? Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores
vários encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Só 1% das pessoas consegue ficar mais tempo sem piscar que eu. Uma pessoa normal consegue por 10 segundos, e se você chegou até aqui, já ganhou da maioria. Parabéns, você ganhou. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa
errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim.